Bom dia, estimados, queridos irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos ajude a ouvir esta mensagem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir um tema musical, em primeiro lugar, que se intitula Quem são estes? Quem são? Quem são? Estes são os que lavaram o sangue de Jesus, e os vestidos não são meus. Quem são estes de branco vestido? Quem são estes brancos vestidos? Estes são os que lavaram o sangue de Jesus, seus vestidos branquearam no sangue de Jesus. Por isso estão perante o trono, dizendo: seja dada glória, força e poder ao nosso Deus para todo sempre. Por isso estão perante o trono, sejam dados glória, força e poder ao nosso Deus para todo sempre. Muito bem-vindos. Vamos fazer oração. Vamos entrar em comunhão com Deus. Sobre as águas da vida, seu guia será e toda lágrima Deus limpará. Toda lágrima Deus limpará. Amém. Toda lágrima Deus limpará. Cá, Cosga. Imprevistos. Vamos fazer a oração então. Querido Deus, a oração prepara-nos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Prepara o nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a orar. A maneira de orar. Para nós e para os outros. Para que nós possamos não só pedir para nós, mas pedir para o Teu reino. Para os outros. Para socorrer os outros. Ajuda-nos a orar-se. A agradecer o Teu nome. Através da oração, Senhor. Tu te peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. E amém. Esta manhã propus-me apresentar um tema muito simples até, mas muito necessário à vida espiritual do cristão. Eu irei debruçar-me sobre um tema que se encontra na oração do Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra. Ele orava muito, não é verdade? Encontramos ele em oração em várias etapas da sua vida. Vamos ao texto que se encontra em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Então, a nossa atenção a ouvir a voz de Deus. A oração. E aconteceu. Portanto, tinha que acontecer, não é? E aconteceu que, estando
ele orando num certo lugar, os seus discípulos perguntaram-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. E ficamos por aqui. Já o texto já disse tudo. Mas vamos escamotear o texto. Vamos rever o texto por outras palavras. À noite, os discípulos estavam cansados. Jesus estava super cansado de um dia de trabalho, de um dia de fadiga, a trabalhar para os outros em serviço em prol dos outros. Estava super esgotado, como se não dizer. Estava precisando de energias físicas e energias também anímicas. E os discípulos iam dormir. Mas Jesus não. Acho que ele ia de madrugada a orar. E acontecia isso muitas vezes. E os discípulos encontravam, então, Jesus nas orações de manhã, de madrugada. Algum dia, aqui aconteceu então, que está o texto, que estando ele a orar num certo lugar, já estão a ver que tem que ser um lugar secreto, atrás de um monte, atrás de um rochedo, atrás de uma árvore, num aposento que ninguém se servia, estava ele a orar. E o que é que ele estava ali a fazer? O que é que ele estava a pedir? E os discípulos estavam ali a escutá-lo. Assim, o que é que ele vai dizer, oh pai? O que é que ele tem para dizer? Efetivamente, Jesus, acho que não tinha necessidade de orar, e pensavam eles. Mas eles oravam, oravam muito pouco os discípulos, nem sabiam orar. E quando acabou Jesus de orar, eles estiveram a escutar Jesus, porque quando acabou é que eles foram perguntar a Jesus. Os discípulos lhe perguntaram, fizeram esta afirmação, no capítulo 11, versículo 1. Jesus ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou os seus discípulos. É interessante que eles tinham umas orações, mas para aqui não deve servir, aqui deve ser outra coisa, que tu tens muito mais poder. Os discípulos de João aprenderam a orar, mas nós queremos também aprender a orar contigo, porque tens um poder que o João Batista não tinha. O João Batista tinha poder, mas tu tens o poder de ressuscitar mortos, de curar feridas, de expulsar demónios e dizer coisas extraordinárias que nunca ninguém ouviu. Nós queremos saber qual é o segredo. E Jesus contou-lhes o segredo. O segredo está bem patente aqui, não é? Está na oração. O que é que Jesus orava? Diz que Jesus orava pelos seus discípulos, orava pelos outros, orava pelas necessidades daquele dia. Eu leio em Parábolas de Jesus o comentário de Ellen White acerca da oração, orar sem cessar. Cristo recebia constantemente do Pai poder, através da oração, para que nos pudesse comunicar. Era através da oração. A palavra que ouvistes, disse ele, não é minha, mas é do Pai, que me enviou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Vivia, meditava e orava, reparem, eu vou suplicar que tenham atenção às palavras que eu leio. E eu também vou ter que ter muita mais atenção. Olha aqui. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, não é? Para dar amor, para dar alguma coisa, que era a salvação. Vivia, uma coisa, meditava, segunda coisa, e terceira, e orava. Vivia, meditava e orava. E agora diz, não para si mesmo, mas para os outros. Está aqui o resumo daquilo que eu quero ensinar. O que Jesus quer me ensinar é que eu devo orar.
E então continua Ellen White explicando esta temática. Depois de passar horas com Deus, não é um minuto, depois de passar horas com Deus, apresentava-se manhã após manhã para comunicar aos homens as suas palavras de Deus, aos homens a luz do céu. E ele tinha recebido a mensagem para aquele dia, como costuma dizer. Ele tinha recebido, não foi o poder, assim, o poder elétrico que nós podemos dizer, que vinha com uma carga. Não, ele recebia na sua memória, na sua frontal, na sua razão, no seu entendimento. Está aqui, na página 139 deste livrinho. Diz que apresentava-se manhã após manhã, dia após dia, mas amanhã, logo após manhã, depois de estar 4 ou 5 horas em comunicação com o Pai, para comunicar aos homens a luz do céu. E continua mais Ellen White aqui a explicar, a aprofundar o tema. Cotidianamente, que é diariamente, recebia novo batismo do Espírito Santo. Uau! Como eu costumo dizer. Uau! Agora, eu preciso dizer o terceiro. Uau! Glória a Deus! Nós, como os reformadores, precisamos de saber quem é a pessoa do Espírito Santo. Recebê-lo. É que Jesus recebia o Espírito Santo. Jesus precisava de receber a pessoa do Espírito Santo. Mais lógico, eu não tenho para compreender melhor. O Pai enviava, Jesus pedia e Jesus recebia a pessoa do Espírito Santo. Jesus precisava do Espírito Santo? Não. Ele era Deus, mas ele como ser humano e como modelo e como nosso exemplo, ele estava a demonstrar que também precisava do Espírito Santo para demonstrar que nós também o precisamos. Isto é uma lição natural que Jesus teria que dar, teria que se fazer como eu, como nós. Por isso é que é Cristo em nós. Voltemos sempre a este tema. Este tema é o tema avassalador que avassala os outros. Os outros estão todos por baixo. Os outros são importantes. Mas este aqui é a cobertura, como eu costumo dizer. É a cereja em cima do bolo. Vocês podem falar línguas, podem até ser profetas, podem ensinar até doutrinas, ter a língua dos anjos, ter a ciência dos homens, saber todas as profecias, saber matemática, física, química, tudo sobre saúde, o regime alimentar, a reforma da saúde, a reforma do vestuário, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Mas aqui tem o reavivamento. Ainda hoje vamos falar mais tarde sobre o reavivamento. Luís Agnaldo vai falar-nos hoje da reforma e reavivamento. Esta parte é a mais importante que nós temos necessidade para mim. Eu digo para mim mesmo, para mim. Não me subtraio, como costuma dizer. Não me ponho de parte. Não me subtraio. Eu adiciono, o que eu quero dizer. Eu vou-me adicionar à questão. Cotidianamente, vamos aplicar isto a nós, recebia novo batismo do Espírito Santo. Jesus foi batizado com
O Espírito Santo. Jesus foi enviado ao deserto pelo Espírito Santo. E ele agora precisava, de novo, diariamente, outra vez, do Espírito Santo. E porquê que ele precisava do Espírito Santo? Porque é a obra do Espírito Santo agora que é necessária para fortificar o fruto. É o derramamento da chuva serôdia agora. Agora é maior. Agora não é só para Jesus. É para os discípulos mundiais que são aos milhares. Queridos irmãos, como eu costumo dizer, nós precisamos disto, deste Deus chamado Espírito Santo. Não estou a dizer melhor que o que posso. Não posso chegar mais longe, como estou a dizer. A minha vida está querendo dizer que eu necessito, gradualmente, cada vez mais, do Espírito Santo. Porquê? Diz que lá fora vou encontrar problemas, pecados, tentações e muitas vezes infecções, muitas vezes perigos, muitas vezes... E então, nisto tudo, Deus vai falar comigo e vai começar a levar-me palavras na minha boca para as pessoas. E na hora eu tenho que falar ou estar calado. Então a oração para que serve? Diz aqui que a oração é para comunicar aquilo que eu recebi do céu. Jesus recebia do céu para comunicar, e eu recebo do céu para comunicar. Será que você recebe também do céu poder, o Espírito Santo, para comunicar as palavras, as promessas, o cumprimento da profecia, o amor de Jesus, a doutrina, os ensinos do Espírito Santo? É realmente nós precisamos de muito poder das palavras de Deus. Estudar as palavras de Deus. E nós, aqui diz assim, nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava. Deus aqui fala, aqui é o Senhor Jeová, nos primeiros dias, nas primeiras horas do novo dia, o Senhor, que é Jesus, não é Jesus, é o Senhor Deus, o despertava de seu repouso. Como a minha, às vezes, eu ia dormir de repente, já estou acordado. Mas eu acordei porque ainda tinha que dormir mais, não é? Às 5 da manhã. Mas Deus desperta-me. O Senhor o despertava do seu repouso. Muitas vezes ficam as pessoas na cama até às 7 da manhã, até às 8 da manhã. Quando já deviam estar acordadas desde as 5 ou das 6 da manhã, conforme as suas necessidades. E sua alma e lábios eram ungidos de graça para que pudesse transmitir a outros, e continua o texto, que é ponto final, portanto, eu repito, e sua graça, comunicar a sua graça. A sua alma e lá, o despertava de seu repouso, e sua alma e lábios eram ungidos pelo Espírito Santo de graça, de sabedoria, aquelas palavras de graça, sabedoria, que davam graça. Que engraçado, não é? Que interessante. Para que pudesse transmitir aos outros uma palavra de ânimo. Umas palavras, como eu costumo dizer, poderosas. Nunca me atreveria a dizer umas palavras quase mágicas. Mas é a palavra de Deus que é assim. Ela tem este poder magnífico de transformar a pessoa morta numa pessoa viva, cheia de graça. As palavras que lhe eram comunicadas diretamente das cortes celestes, portanto, as palavras que eram comunicadas diretamente das cortes celestes, que é do Pai, palavras que pudesse falar oportunamente aos cansados e oprimidos. Portanto, palavras para comunicar a todos, aos cansados e oprimidos. Vamos encontrá-los. Vamos. Se nós fizermos a oração, olha, então está o meu motivo de oração. Senhor, ajuda-me a encontrar aquelas pessoas cansadas e oprimidas e comunicar-lhes umas palavras. O Senhor Jeová disse, me deu uma língua erudita
para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ao que está cansado de viver este mundo de miséria. E Ele desperta-me de todas as manhãs, sim, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Eu li em Isaías 50, versículo 4. Gostaria de continuar este tema. Para amanhã vamos continuar, então. Prometo, pela graça de Deus, que isto tem muito pernas para andar, como se costuma dizer. Deus seja louvado. Oração do Pai Nosso. Vamos orar. Pai Nosso. É longo. Que está no teu nome. Teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. Nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. Livra-nos da tentação e dos males deste mundo. Se teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Pai Nosso, esta é uma oração secreta para muitos ainda, para desvendar. Vamos desvendar os segredos da oração mais uma semana e talvez mais uma semana cheia de poder. Eu tenho a certeza que se nós ficarmos aqui reunidos em oração cada manhã, buscando Deus através da oração e de sua palavra que nós mitigamos para comunicar luz ao mundo, seremos então revestidos na sua graça diariamente através da oração para levar os raios do celeste lar do nosso céu para as pessoas que estão tristes,
cansadas e oprimidas. Que Deus vos abençoe. Voltemos aqui amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até logo no WhatsApp e no Facebook, e por aqui estaremos amanhã por esta hora. Deus vos abençoe. Um grande abraço de Fernando Ferreira. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.